Olá, eu estou começando hoje um projeto muito bacana, que é o Café com Carreira. E esse projeto, ele tem o objetivo de te levar num nível diferenciado para que você realmente consiga alcançar a carreira dos seus sonhos. Por isso, ao longo dos 20 anos de carreira que eu tenho na área de recursos humanos, eu vou trazer não só alguns convidados para a gente falar sobre carreira, sobre as principais dificuldades, as principais oportunidades, mas também vou trazer muita dica. E hoje eu vou começar esse projeto falando para você em duas partes, sobre as 20 perguntas mais utilizadas durante uma entrevista de emprego. Eu vou te explicar um pouquinho como vai funcionar cada uma delas, ok? Então eu separei essas 20 dicas e eu vou fazer esse vídeo em dois momentos. Então nesse primeiro momento, eu vou começar com aquelas perguntas que são tradicionalmente ocorrem nas entrevistas, ok? Então o momento da entrevista, normalmente, ele é o momento mais crítico, que gera maior ansiedade. As pessoas começam a ter o seu pulso acelerado, né? O coração começa a bater mais forte, as mãos começam a suar e pode chegar até algum tipo de tremedeira. Né? Por quê? Aquela sensação ruim no estômago. E por quê? Porque isso remete ao momento crucial da tua entrada, né? na empresa que você sempre sonhou, no cargo que você sempre sonhou. Então, esse momento é um momento que você precisa sim estar muito bem preparado para atingir a expectativa do teu interlocutor, que é o teu entrevistador ou até o gestor da vaga. Por isso, eu separei essas perguntas para que você possa ter mais tranquilidade e estar preparado, porque ela pode vir até num contexto diferente do que eu vou estar te ensinando aqui, mas ela vai acontecer. Então, pega o papel, uma caneta, anote aí essas perguntas, porque você vai perceber que ela vai te ajudar a ter a tranquilidade de passar por uma entrevista de uma forma excelente e garantir assim a carreira dos seus sonhos, o emprego dos seus sonhos. Tá bom? Então vem comigo para a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: conte-me um pouco sobre você. E é muito interessante a gente falar sobre essa pergunta, porque quando o entrevistador ele quer saber um pouco sobre você, ele não está remetendo aquilo que está no teu currículo, no teu perfil do LinkedIn. Ele quer saber como você se descreveria para essa posição. Então, ele quer saber um pouco da tua história, da tua estrutura familiar e principalmente daquilo que foi compondo a tua estrutura de valores, aquilo que efetivamente você valoriza e acredita e te trouxe até o momento, né, para participar dessa entrevista. Então, quando ele te perguntar, fale-me sobre você, conta um pouco da sua trajetória pessoal, né? Desde onde você é, né? Qual que é a sua relação familiar, como que você foi construindo a tua base educacional, por que você escolheu um caminho e não outro. Então, quais foram as pessoas que te inspiraram para chegar aonde você chegou. Então, esse é um ponto fundamental. Você precisa estar preparado para responder um pouco sobre quem é você. E quem é você vai passar, sem dúvida, por um momento de autoconhecimento. Se você ainda não sabe direito responder essa pergunta, é bem importante você fazer uma autorreflexão e passar por um processo de autoconhecimento. E tem diversas formas de você fazer isso. Se você for acompanhando aqui no canal, em todas as redes sociais onde você pode ter esse contato comigo, eu vou te explicar como você começa esse processo do autoconhecimento, ok? Então, essa é a primeira pergunta muito comum que ocorre durante uma entrevista de trabalho, uma entrevista de emprego, tá? Tanto pelo recrutador, pelo profissional da área de recursos humanos, como pelo gestor da vaga, que pode ser seu futuro gestor. Bom, vamos para a segunda pergunta. Essa é muito comum, tá? Muito comum e muitas vezes o próprio entrevistador não está muito preparado para ouvir as questões de uma forma nua e crua. Tá? A segunda pergunta é:
Fale-me sobre as suas fraquezas. Conte quais são os seus pontos fracos. E aí, eu quero chamar a atenção para esse momento. Primeiro pelo seguinte, quando você vai falar sobre pontos fracos, existe uma máxima na área de gestão de pessoas que as pessoas, que os entrevistados sempre vão falar basicamente a mesma coisa, tá? E quais são os pontos fracos que os candidatos costumam trazer durante um processo de entrevista? Eles costumam trazer que eu sou muito ansioso, que eu sou muito teimoso, principalmente se for para uma posição na área comercial, porque a teimosia pode deixar algo subentendido nesse contexto, onde pode transparecer que você é uma pessoa persistente, né? Outro ponto que as pessoas exploram muito é o ponto principalmente do perfeccionismo. Fala que um ponto fraco é ser muito perfeccionista. Olha só, o que eu quero trazer para você nesse vídeo é que você tome muito cuidado quando você for explorar os seus pontos fracos. Por quê? Porque o entrevistador, provavelmente um profissional da área de recursos humanos, ele é preparado para saber se você está falando faz sentido ou não com o seu perfil comportamental. Então, se o que você diz tem a ver com o teu perfil mesmo, ele vai falar, não, realmente essa pessoa é uma pessoa muito analítica, muito racional, então o perfeccionismo pode até atrapalhá-la. Agora, se você tem um perfil mais relacional, mais objetivo, quando você fala de perfeccionismo, ele vai perceber que isso não faz sentido nenhum e que isso mostra o quanto que você não se conhece a ponto de identificar quais são as suas fraquezas. Portanto, a minha sugestão é, analisa bem quais são as suas fraquezas. Pergunta para as pessoas que convivem contigo quais são os seus pontos fracos. Provavelmente, o teu pai, a tua mãe, teu marido, tua esposa, teu namorado ou namorada, eles já te dão alguns sinais daquilo que realmente você tem de pontos fracos, de pontos a serem desenvolvidos. Talvez fazer um apanhado disso tudo vai te ajudar a chegar nessa resposta de quais são os seus pontos fracos, seus pontos de melhoria ou pontos de desenvolvimento, ok? Então, tome cuidado com essa pergunta porque ela normalmente pode parecer que você vai ser superficial e quando você for superficial, o seu entrevistador vai perceber que você não se conhece o suficiente para entender onde você precisa melhorar, ok? Então, vamos agora para a terceira pergunta, que é realmente o oposto dessa segunda, que é, então, quais são os seus pontos fortes? O que você tem que te diferencia de outros candidatos, de outras pessoas? Então, esse terceiro ponto é também um processo de autoanálise. Né? O que você tem que realmente você faz melhor que outras pessoas, que outros profissionais que atuam na mesma área que você, que realmente pode fazer toda a diferença para o teu entrevistador tomar a decisão de te contratar e não mais os outros candidatos, porque você sabe que, se você não sabe, eu trago agora essa informação. À medida que você se candidata para uma posição, você está concorrendo em média com 250 pessoas. Em média, porque hoje, principalmente no momento que a gente vive, que é um momento de crise econômica, o nível de concorrência está cada vez mais acirrado. Então, o que vai te diferenciar de um outro candidato é exatamente aquilo que você tem de maior força, de maior fortaleza, aquilo que você foi desenvolvendo e continua desenvolvendo e que te traz um certo prazer em ser uma pessoa diferenciada nesses pontos. Então, analisa bem quais são os seus pontos fortes e tome cuidado para que isso não pareça a soberba, porque à medida que você fala que você tem um ponto forte, por exemplo, eu sou uma pessoa eu sou excelente na área de negociação, eu sou excelente na área de comunicação. Dependendo da forma que você conduz essa fala, você pode sim trazer uma sensação no entrevistador de soberba, e isso pode jogar contra você. Então, cuide bem a forma que você fala. Olha, então eu vou te dar algum exemplo. Supondo que você vai trazer para o seu entrevistador que a comunicação é uma fortaleza tua.
tá? Então, como que você vai exemplificar isso? Primeiro, se você tem muitos anos de estrada, você pode remeter a alguma atividade que você fez dentro da tua empresa, né? Dentro de algum cliente, e tá tudo certo. Agora, se você é um jovem profissional e está buscando mostrar, é seu primeiro emprego, o segundo emprego, e você está querendo mostrar isso para o teu entrevistador e realmente encantá-lo, você pode trazer algumas situações que você viveu durante a tua época de faculdade, ou que você ainda vive na sua faculdade, ou em algum curso, ou até na escola, ou em alguma comunidade que você participe, independente da área, grupo de jovens, comunidades de Rotary, enfim, de qualquer comunidade que você participe, onde você tem a possibilidade de expressar a sua comunicação. Ok? Então, esses são alguns exemplos onde você evidencia um ponto forte, que aqui eu trago a negociação e a comunicação como exemplo, para que você não transmita soberba, e sim algo que confirme esse ponto forte. Vamos lá então para a quarta pergunta. Essa quarta pergunta é muito interessante. Por quê? Porque hoje em dia a gente percebe as pessoas querendo trocar de trabalho de uma forma muito mais rápida do que era no passado, né? Quando as pessoas conseguem, elas têm um objetivo de longo prazo, fica muito mais claro se esse objetivo tem sinergia com aquilo que a empresa está buscando. Então, um ponto importante que eu quero trazer para você é o seguinte: a quarta pergunta que eu separei foi: onde você se vê daqui a 5 anos? Essa é uma pergunta muito comum em entrevistas. Então, se você está começando numa empresa, é muito importante você conhecer um pouco mais sobre essa empresa, até para que você possa formular uma resposta em relação a isso que faça sentido com o modelo da empresa. Por exemplo, se você vai estar concorrendo a uma posição numa empresa pequena, onde ela tem poucas oportunidades de crescimento, e você fala, em 5 anos eu quero ser diretor dessa empresa. Aí você olha assim dentro da empresa, o diretor é o dono. E aí essa posição não vai ela não vai vagar porque ela não vai se abrir para você, porque o dono, né, não vai sair da empresa. Então, olhando dentro desse contexto, você precisa analisar qual que é o perfil do teu entrevistador, qual que é o perfil da empresa que você está. Vamos supor que você olhe para o teu entrevistador e ele é um gestor jovem que cresceu dentro da empresa, e você tem como fazer essa análise perguntando para ele como que é a história dele dentro da empresa. Isso pode te ajudar nesse momento para você poder construir uma resposta muito mais acertada. Porque se ele vira para você e fala assim: olha, eu cresci na empresa, eu comecei como estagiário e hoje sou diretor, a empresa tem muita oportunidade de carreira, aí sim, você pode explorar tudo isso e falar assim: olha, daqui 5 anos eu quero estar no teu lugar, eu quero ser aquilo que você é hoje. Então eu tenho essa questão da ambição, ela pode ser algo muito positivo ou muito negativo. Depende do quê? Do contexto da empresa. Por isso que você ir para uma entrevista sem conhecer o perfil da empresa que você está se candidatando, é um tiro no pé. Então toma muito cuidado com isso, e depois você vai ver em um outro vídeo como que você pode conhecer o perfil das empresas nas quais você quer trabalhar. Então eu vou te trazer outras dicas, e esse vídeo eu vou falar sobre uma rede social global chamada Glassdoor. Glassdoor, é isso aí. Tá? Então, fica atento no canal, eu vou postar esse vídeo em breve para que você consiga identificar quais são os fatores fundamentais que uma empresa valoriza, aquela empresa que você quer trabalhar. Beleza? Acredito ter respondido essa quarta pergunta e te ajudado a construir uma resposta muito mais coesa para que você não demonstre nem ganância, e principalmente uma ambição desmedida com aquilo que a empresa te oferece. Ok? Vamos para a quinta pergunta.
Essa é uma pergunta que ela é muito interessante, porque quando você passa por um processo seletivo, você percebe que você está concorrendo com algumas pessoas. Pode ser, dependendo do nível do processo seletivo que você vai passar, que o concorrer com outras pessoas seja algo aberto, onde você participa de dinâmicas de grupo com outros candidatos, onde você pode estar participando, onde você participa também através de entrevistas coletivas. Então, quando você está em contato com outras pessoas, o entrevistador, quando partir para um processo mais individual contigo, ele pode te fazer a seguinte pergunta: comparado com os outros candidatos, por que nós devemos te contratar? E aí, ele está fazendo o quê? Ele realmente ele está buscando, né? Ele busca a compreensão se você conseguiu fazer uma análise de quem você está concorrendo. Então, se você falar assim, de uma forma, porque eu sou melhor que o outro, porque se você me contratar eu vou resolver todos os seus problemas, nós vamos cair na mesma coisa que aconteceu na pergunta passada. Você vai demonstrar o quê? Uma soberba, e o entrevistador normalmente não quer ouvir isso. Então, nesse momento, quando você for questionado sobre qual que é o seu diferencial em relação aos demais, você pode trazer sim novamente o resgate dos teus pontos fortes, né? Do teu nível de comprometimento, do teu nível de aderência à posição ou até à empresa. Então, quando você trouxer algumas questões que o entrevistador valoriza, você pode mostrar para ele o quanto engajado com a marca dele você já está. Por exemplo, se você disser que você tem uma identificação, vamos supor que você está concorrendo a uma posição numa empresa de bebidas. E essa empresa de bebidas tem... aqui eu vou trazer na lata. Vamos supor que você está concorrendo a uma posição na Coca-Cola. Né? E se você virar para ele e falar assim, minha bebida preferida é a Pepsi, acabou. Né? A tua aderência com o produto não existe mais, e aí ele vai falar, acabou a nossa relação. Você quebra o encanto, você quebra a magia e põe tudo que você construiu até aquele momento no lixo. Então, a tua aderência, o teu conhecimento sobre a marca, sobre os produtos dessa empresa que você tem, que você está concorrendo, faz toda a diferença para que você realmente consiga entrar nessa empresa e criar com o seu entrevistador uma conexão muito maior. Porque toda vez que você mostra para o teu entrevistador que você tem aderência com a marca, com a empresa, com as marcas da empresa, com os produtos da empresa, você vai criar uma conexão neural com ele, que vocês estão falando da mesma coisa, que vocês têm o mesmo desejo, que a única diferença tua com ele é que ele já está na empresa e você quer estar nessa empresa, ok? Então, vamos lá para a sexta pergunta. Por que você quer esse trabalho? Novamente, e aí é uma coisa interessante, né? Quando a pergunta anterior tem a ver com como você se diferencia dos seus concorrentes. E o porquê que você quer esse trabalho. Então, é muito interessante você tomar alguns cuidados. Por exemplo, se você, nesse momento, disser que você quer esse trabalho porque você precisa de dinheiro, você está indo pelo motivo errado. E o entrevistador vai perceber isso. E aí vai falar, então se esse cara que eu estou entrevistando, essa moça que eu estou entrevistando, receber uma proposta que vai pagar R$100 a mais para ela, se o dinheiro é o principal valor, o que vai acontecer? Ele vai perceber que você está perdendo, ele pode te perder num curto espaço de tempo e por qualquer valor, por qualquer diferença de benefícios. Então, essa pergunta, por que eu devo te contratar, né? Por que você quer esse trabalho? Ela é fundamental você trazer uma questão emocional que vai conectar com o teu entrevistador. Eu quero esse trabalho porque ele tem
tudo a ver com a carreira que eu escolhi, com aquilo que eu acredito, com a minha história profissional, ou até com a minha história educacional. Eu escolhi estudar isso na faculdade, eu escolhi fazer cursos técnicos dentro dessa área. Então, quando você traz para esse contexto, que é o seu desejo, que ele tem uma sinergia com as tuas escolhas de carreira, a tendência de você causar no seu entrevistador uma boa impressão, ela é gigante. Portanto, a minha sugestão é que efetivamente você mostre para o seu entrevistador que você tem uma conexão com aquilo que ele está te oferecendo. Ok? Então vamos lá. Agora, eu vou partir para a 7ª questão. E essa 7ª questão também remete a um processo de análise de toda a sua trajetória. E se você também você está começando na carreira, você pode usar essa análise da trajetória nas suas experiências escolares, ok? Então vamos lá. A 7ª questão é a seguinte: o que você considera ser a sua maior conquista profissional? Então, essa é uma das questões que o entrevistador ele quer entender o seu lado realizador. O que você já realizou e conquistou ao longo da sua história profissional ou até acadêmica. Tá? Então, se você estiver começando na carreira, você pode trazer algumas conquistas acadêmicas ou esportivas. É muito interessante. Eu tive um gestor uma vez que ele era um cara sensacional. Ele falou assim: Adriano, quando você estiver buscando profissionais de alta performance, dá uma atenção especial para aquelas pessoas que tiveram conquistas esportivas ao longo da sua trajetória, ou até que são profissionais que continuam, que têm alto rendimento esportivo. Cuida de uma forma especial dessas pessoas. E aí eu consegui entender que aquilo que ele estava trazendo era o senso de realização. Então, quais são as conquistas? E toda conquista, ela vem com um sacrifício, com aquilo que você se dedicou acima da média. Então, essas conquistas são coisas que você precisa identificar muito bem antes de participar de uma entrevista. Um gestor pode te fazer essa pergunta, um profissional de recursos humanos também pode explorar isso de uma forma muito intensa. Então, tenha uma lista de conquistas que você teve, faz uma retrospectiva na sua vida e na sua carreira e identifica isso de uma forma clara. E é muito importante, responda esse tipo de pergunta quando ela for feita de verdade. Porque às vezes, um dos erros que a gente mais comete num processo de entrevista é sair falando sem dar tempo do entrevistador realizar as perguntas. Então, presta bastante atenção em como você vai responder cada uma das perguntas. Ouça bem a pergunta, interprete a pergunta e traga a resposta de uma forma muito clara. Vamos então para a 8ª pergunta. Essa pergunta, ela remete o quê? A uma técnica que é muito utilizada por recrutadores, especialmente por profissionais da área de recursos humanos, né, e de atração de talentos, que são as perguntas baseadas na metodologia STAR. O que é o STAR? STAR em inglês significa estrela, mas não é isso. STAR, nesse caso, significa um acrônimo formado por 4 letras que elas têm uma... Depois você pode conhecer um pouco mais disso dentro do curso Acelerando a Carreira dos Sonhos, mas o STAR ele remete a 4 pontos importantes. O primeiro, o S do STAR, ele remete a uma situação. Então, quando o entrevistador te fizer alguma pergunta que comece assim, ó, conte-me sobre algo que você fez, fale-me algo que você já realizou. Mas tudo que ele te pedir no passado, ele está provocando que você traga uma situação real que você já tenha vivido. Então, o S de situação, né? O T de tarefa,
né? Que é o que essa tarefa? É algo que você realizou dentro dessa situação que você está trazendo para o seu entrevistador. O A é a sua ação. E que você agiu? Qual foi o seu papel efetivo dentro da situação que você está trazendo para o entrevistador? E por último, o R, e o mais importante, é o resultado que você teve dentro dessa ação, que você teve com a sua ação, dentro dessa tarefa e principalmente dessa situação que foi trazida, que você está trazendo para o seu entrevistador. Então, presta atenção como isso funciona nessa 8ª pergunta que eu separei. Então, vamos lá. Conte-me sobre a última vez que um colega de trabalho ou um cliente ficou bravo com você. E o que aconteceu? Percebe? Ele quer saber de uma situação específica. Ele não, e tem uma coisa que normalmente a gente se equivoca muito durante uma entrevista, é querer responder as coisas de forma muito breve, muito rápida. Então, não faça isso. Nesse momento, a minha sugestão para você é: pensa, pede até para o entrevistador assim, eu posso pensar um pouquinho para trazer uma situação realmente que me marcou nesse sentido? E aí o entrevistador vai entender que você realmente está buscando na tua memória algo que você viveu. E aí você conta a situação, dando ênfase principalmente aonde? No seu papel, na situação que ele está te pedindo. Que nesse caso é quando foi a última vez que um colega de trabalho ou um cliente ficou bravo contigo. E o que você fez? O que você fez é o seu papel, é a tua ação, né? Nesse contexto. E aí no final você fecha dizendo: então o resultado dessa situação foi que eu fiz isso, isso e isso, e foi muito positivo ou foi muito negativo. Seja sincero. Eu já conversei com você sobre a sinceridade em outros vídeos dentro de uma entrevista. Não minta, porque se você mentir, você pode realmente estragar essa conexão que você veio construindo até então, ok? Então, vamos agora para a 9ª pergunta, penúltima pergunta desse vídeo aqui, que é: descreva a carreira dos seus sonhos. Olha só que coisa interessante. Quando você falar sobre a carreira dos seus sonhos, vamos supor que você está entrando numa empresa que produz ônibus, tá? E aí você fala assim: nossa, a carreira dos meus sonhos é trabalhar com fotografia. Ou a carreira dos meus sonhos é ser cantor. A pessoa vai olhar para você, o entrevistador vai falar: meu, por que você está aqui? Não, porque eu preciso ganhar dinheiro. Lembra que eu já falei isso na pergunta anterior? Se você precisa ganhar dinheiro, vai significar que quando pintar uma nova oportunidade, você cai fora. Portanto, quando alguém te perguntar qual a carreira dos seus sonhos e ela não tiver uma conexão muito direta, você precisa saber como contornar tudo isso e mostrar para o teu entrevistador que a carreira dos seus sonhos ela pode ser algo um pouco mais distante, coisas de 5, 10, 15 anos para frente, caso ela não tenha nenhuma sinergia com o que você está buscando. Agora, se ela tiver sinergia com o emprego que você está pleiteando nessa empresa, cara, aproveita ao máximo e fala assim: eu sempre sonhei em trabalhar numa empresa que faz ônibus, ou numa empresa de moda, ou eu sempre sonhei numa empresa metalúrgica, ou numa multinacional, numa empresa do setor de alimentos e bebidas, enfim. Entende qual é o contexto, como você se coloca, e se aquela for a empresa dos seus sonhos, deixa isso claro. Não se economiza nesse sentido, mas mostra que você conhece a empresa, mostra que o teu potencial está completamente voltado para ela, para que aí sim você mostre que você consiga nesse momento se conectar com o seu entrevistador. E principalmente se você perceber que o seu entrevistador é um cara que tem um baita, um amor muito grande por essa empresa. Então, à medida que você entender isso, e você pode fazer isso sim, entendendo como esse profissional trabalha, né, esse profissional que vai te entrevistar, através das redes sociais, você pode perceber isso, principalmente
pelo LinkedIn. Se você tiver acesso, souber quem é o teu entrevistador, né? Isso é uma dica importante. Pergunte para o profissional de RH quem vai entrevistá-lo. E aí sim, dá uma olhada nas redes sociais dele, vai entendendo aquilo que para ele é importante. E se a empresa estiver muito presente e as coisas que ele posta tem muito a ver com uma sinergia com a empresa, com a área que ele atua, se tudo isso estiver muito claro, é a hora de você pegar e explorar isso durante a sua entrevista. Se fizer sentido. Novamente, a minha recomendação é que você não faça isso de uma maneira fake, de uma maneira falsa, que você faça isso com muito entusiasmo e verdade, ok? Então, agora nós vamos encerrar esse vídeo com a última pergunta, que é: por que, se você tiver empregado, né, você deixaria o seu trabalho atual? E aí, é uma outra pergunta que vai analisar profundamente o teu comportamento. O entrevistador, de modo geral, ele não gosta de candidatos que falam mal dos seus últimos empregadores. Então você tem que tomar bastante cuidado nesse contexto para que você, por mais que a tua empresa não seja uma empresa bacana, que o clima organizacional não é legal, que o seu gestor, seu chefe, você odeia seu chefe, você não quer mais saber desse cara ou dessa mulher, e você fala, não vejo a hora de sair desse lugar. Não externaliza isso de uma maneira negativa, porque isso pode jogar contra todo o trabalho que você veio desenvolvendo até então. E o que você pode abordar é talvez pouca chance de crescimento profissional, né? Se você falar só de remuneração, só de salário, pode novamente cair naquele erro que eu já comentei antes. Eles vão pensar que você pode trocar por qualquer valor aquela posição que você está pleiteando. Então, toma alguns cuidados essenciais quando você tiver que falar o porquê que você está abandonando ou querendo sair do seu emprego atual. E aí, novamente, você pode fazer alguma conexão que essa empresa, que esse cargo, que esse gestor são pessoas que você admira e que você gostaria de fazer parte dessa equipe. Então, finalizando esse vídeo, eu quero deixar essas 10 dicas, né, sobre essas 10 perguntas de entrevistas que vai te ajudar bastante na hora que você for passar por um processo seletivo. Então, quer saber mais? Tem o próximo vídeo com as perguntas de 11 a 20 para que te ajude a construir respostas que vão contribuir para que você alcance o emprego dos seus sonhos. E acompanha o canal, dá um like, manda esse vídeo para os seus amigos e não deixa de praticar tudo isso. E vamos embora tomar mais café com carreira.